Olá, eu sou Ana Gabriela e estou aqui para falar hoje sobre estar estagnado, estar parado na perda de um filho, na dor da perda de um filho. Eu também perdi alguém especial. Na realidade, perdi duas vezes, né? Tive um aborto espontâneo e tive minha segunda perda depois de uma primeira gravidez, tudo normal, o primeiro filho. Tive na segunda gravidez um aborto e tive na terceira gravidez o meu filho, que eu quero me ater aqui só um pouquinho, mas vou contar muito resumidamente, porque o restante dessa história você vai poder ver num outro vídeo que está no meu canal do YouTube, vai estar aqui o link no card, e ao terminarmos este vídeo com o assunto de hoje, você pode ir lá, você vai poder ir lá, vai estar no card, vai estar também aqui o link, e você vai poder ir lá e ver um pouco mais da minha história, que eu conto com detalhes o que eu passei com a vida do José Rafael. Seu nome era José Rafael, e esse meu terceiro filho, essa minha terceira gravidez, meu bebê nasceu, encontramos grandes dificuldades já na gravidez e descobertas de possibilidades ao nascer, quando ele viesse a nascer. E nossa gravidez já foi meio conturbada, com muitas descobertas a cada dia, surpresas a cada instante e sem saber o que poderia realmente vir a acontecer, até que o José Rafael nasceu e foi direto para a UTI, ficou muito grave e 5 dias depois teve que fazer uma cirurgia de emergência, fez a cirurgia de emergência, também muito grave, poderia não voltar à vida após a cirurgia. Ele estava em coma, estava com infecção muito grave e foi para essa cirurgia e os médicos alertaram que poderia não voltar. Mas ele voltou, só que voltou ainda muito grave, e aí continuou na UTI, mas fez ao todo 12 cirurgias nesse tempo inteiro de UTI, quase 1 ano e meio de vida, ia para casa e voltava para a UTI. Seu tempo de vida foi mais dentro de um hospital do que dentro de casa. E eu tinha o meu filho mais velho, né? Tenho o meu filho mais velho, que também passou por tudo isso conosco. E depois de 1 ano e meio, nosso pequeno José Rafael, pequeno guerreiro, veio a falecer. E dentre tantas intercorrências, por isso que eu partilhei com mais detalhes sobre a minha experiência com o José Rafael, de grandes dores, grandes lutas, até a perda, e como eu pude superar. E você pode acessar o outro vídeo após terminarmos essa conversa. Então hoje nós vamos partilhar sobre, eu quero me ater a 5 pontos dentro do questionamento de hoje, dentro do nosso tema de hoje, sobre estar estagnado na perda de um filho, na dor da perda de um filho. E aqui me dedicando a esses 5 pontos, eu estou trazendo esses 5 pontos, esses 5 questionamentos, esses 5 levantamentos sobre esse tema, com o objetivo de que você consiga identificar dentro de você, consiga identificar na sua vida, em que grau você está e como você está, e identificando, conseguir perceber que passo pode ser dado, perceber se tem algo de errado, perceber se algumas situações que você vive hoje, de não ter conseguido seguir em frente, é por causa de algum desses pontos que eu vou citar aqui dentro da nossa temática de estar estagnado na dor da perda de um filho. Que é algo que eu passei, é algo muito forte, como eu já citei para vocês, é uma dor que a gente não tem como falar, não tem como expressar, mas é algo que também é possível dar os passos, também é possível conseguir ver, mesmo na escuridão que se apresenta, mesmo em grandes interrogações que se apresentam, diante da morte que se apresenta para nós, às vezes, de uma forma tão brusca, nós que vamos vivendo como se a morte não existisse muitas vezes. E de repente ela nos alcança, e quando é com um filho é algo muito forte, é uma dor inexplicável, mas é possível. E se eu estou aqui falando para você é porque realmente é possível. Então, identificando essas fases, identificando esses questionamentos, identificando trazendo esses questionamentos aqui na nossa conversa de hoje, é o meu maior objetivo, que você consiga perceber
Porque muitas vezes nós estamos vivendo, vamos como que a gente chama de empurrando com a barriga. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas a gente usa. Eu vou deixando a vida me levar, né? Eu vou indo, eu tenho que viver, então eu vou vivendo. Eu continuo com essa dor, mas eu não consigo viver e vou levando. E você vai vivendo sem gosto, você vai vivendo apenas arrastando realmente a vida, né? Empurrando a vida. E o meu objetivo hoje é justamente fazer o inverso, que você pare de empurrar. Se você se encontra dessa forma, pare de empurrar com a barriga. Você pode ter tido uma perda agora recente, pode fazer tempo, mas pode estar, independente de que momento se a perda foi já faz um tempo ou se foi agora, mas você pode estar parado. E com esses questionamentos eu quero te trazer a oportunidade de identificar, identificando, poder dar esses passos em vista de um caminho, em vista de ir além, de não só levar a vida porque eu tenho que levar, de não só continuar a vida porque eu tenho que continuar, mas eu continuo só que eu estou parado, eu estou estagnado, porque a vida está passando, porque enfim eu tenho que viver, mas eu estou parada aqui interiormente e parada nos projetos, não consigo prosseguir, não consigo trazer resultados em nenhuma área da minha vida ou em determinadas áreas da minha vida, porque interiormente eu decidi parar, consciente ou inconscientemente, eu parei. E é preciso tocar na ferida, é preciso entrar em alguns pontos para que eu consiga ultrapassar. E não somente ultrapassar, mas consiga dar um significado, consiga superar. E se eu não toco na ferida, isso pode até parecer, eu vou retroceder, porque já aconteceu, já passou. Mas se eu não vivi, mas se eu não me permitir, se eu não conseguir nem identificar o que eu estou passando, se eu sei que eu fui indo, fui vivendo e não tocar, isso pode parecer que eu não devo voltar, porque tocar, será que não vai reabrir aquela ferida? Mas para sarar eu preciso tocar. E é por isso que eu estou trazendo esses questionamentos hoje. Talvez a maior razão de nós não conseguirmos seguir além da dor, porque nós não conseguimos identificar o que acontece dentro de nós. Ou não vivemos o luto como deveríamos viver. E o misto de emoções nos invade e nós não conseguimos saber por quê. Apenas sentimos e vamos simplesmente continuando a viver da forma que dá. E é preciso tocar na ferida para então poder sarar. Muitos de nós não conseguimos sair e seguir, sair da dor, da perda, pelo sofrimento intenso que é causado pela morte daqueles que nós muito amamos. E aqui eu vou para o primeiro ponto, para o primeiro questionamento que eu quero fazer, que eu quero trazer para nós. Não quero superar a dor porque acredito que devo ser punida. E aqui nós trazemos duas questões, duas relações, a culpa e a punição. Eu perdi meu filho, eu devo ser punida. Então eu não posso ser feliz, eu não posso mais fazer nada, eu não posso me permitir ter uma vida plena, eu não posso me permitir continuar a vida porque eu tenho que ser punida. Isso pode até ser de uma forma inconsciente, né? Eu preciso ser punida, então não posso continuar a minha vida, porque lá dentro eu me condeno. Aqui eu tenho a relação da culpa e tenho a relação da culpa com a punição. Mas vejamos bem, a culpa. Eu me culpo pela forma como morreu, me culpo pela morte, me culpo pelo que aconteceu, me culpo pelo que a gente viveu, me culpo pelo que eu não pude evitar e nisso eu vou me punindo. Mas aí vamos sair da culpa e vamos para o lado da punição. Me punir vai fazer as coisas mudarem? Me punir vai trazer o meu filho de volta? Me punir vai trazer um ganho para a minha vida? O que a punição ela vai me trazer na realidade? Porque eu me culpo lá no mais profundo do meu ser, eu me culpo, então eu não posso, eu vou me punir. Então se eu fizer algo para o meu bem, se eu fizer algo a mais, se eu continuar a minha vida, se eu der os passos, eu vou me culpar porque meu filho morreu, porque eu sou culpada da morte, é uma coisa, eu me culpo pela morte
e me culpo por se eu estivesse sendo feliz. Então eu não me permito ser feliz, eu não me permito continuar, eu não me permito dar passos, eu não me permito continuar o que eu fazia antes, ou até aperfeiçoar, ou melhorar, ou ter uma vida, a possibilidade de uma vida plena, a possibilidade de realizações, a possibilidade de me doar para outras pessoas, a possibilidade de seguir. Então essa relação de culpa e punição me trazem a esse primeiro questionamento. E eu estou trazendo dentro desse questionamento a culpa e a punição dessa forma para que você se questione. Se você está nessa realidade de se culpar, de não aceitar ser feliz, traga essa clareza. A punição não vai resolver nada. A culpa não vai resolver nada. Não vai resolver nada dentro de mim e também, muito menos, trazer meu filho de volta. E aí eu trago um outro questionamento aqui dentro desse. Se fosse o inverso, se o meu filho, né, se o seu filho, se fosse o contrário, se eu tivesse morrido e meu filho tivesse ficado, o que você desejaria para a vida dele a partir de então? Que ele se martirizasse agora a vida inteira, que não tivesse mais vida, que se acabasse sofrendo e se culpando, se punindo? Eu ia querer que o meu filho, ainda tendo a vida, eu ia querer que ele vivesse como eu estou vivendo hoje, se eu estiver vivendo nessa relação de culpa e punição, ou eu ia querer que ele seguisse a vida, que ele continuasse a vida dele, ou você desejaria no mais profundo que ele fosse o mais feliz que ele pudesse ser, que fosse plenamente feliz. Eu iria sofrer por conta dele não viver a vida dele. Então a reflexão que eu preciso fazer e que você precisa talvez fazer seja essa. Se fosse o inverso, imaginar que eu tivesse ido, que ele tivesse ficado com a vida. Então essa relação de culpa e punição, ela é difícil da gente identificar, mas é algo que acontece. É muito claro, e trazendo aqui para você, vai clareando, você vai percebendo, poxa, realmente isso está acontecendo comigo. E é como se para eu honrar o meu filho, eu não pudesse me permitir nada. Então, o que acontece? Eu me boicoto. Eu quero superar, eu quero seguir, mas eu me boicoto porque eu não posso, porque eu preciso ser punida, porque eu não aceito a culpa, porque eu me culpo, porque eu não aceito a morte, na realidade, né? Eu me culpo e não aceito a morte. Então, é uma coisa que vai levando a outra, a punição e a culpa e a punição. E eu preciso parar e analisar, identificar isso que acontece comigo nessa relação de culpa e punição, para identificando, eu poder, então eu não quero isso, eu não ia querer isso para o meu filho, então com certeza ele não ia querer isso para mim, se fosse o contrário que tivesse acontecido. Dá para entender como a gente pode se questionar isso e ver, poxa, realmente eu não posso continuar assim, eu tenho a vida nas minhas mãos, o meu filho não tem, então por mim, por ele, eu preciso seguir, eu preciso viver. E outro ponto aqui importante é que parece que a vida perdeu o seu colorido e tudo parece agora sem vida. Então eu perco o prazer nas coisas, não quero superar porque perdeu o sentido. Dá para entender? E aí eu perdi o prazer das coisas. Então a culpa aqui, ela também se relaciona com essa perda de prazer, se relaciona com falta de sentido no prazer das coisas. Então a culpa também se associa aqui a essa desvalorização do prazer. Agora nós vamos para o segundo ponto. Eu me sinto incapaz de continuar a vida na minha casa, como estava antes, no meu trabalho, na minha comunidade, na minha família, em todos os ambientes. Eu me sinto incapaz. Isso pode acontecer por alguns aspectos. Primeiro, eu posso ter medo de perder as pessoas que eu amo. E aí, por isso, eu me bloqueio de continuar a vida nessas situações, na minha casa, no meu trabalho, em todos os ambientes, porque eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Então, eu me afasto. Essa é uma das primeiras razões. No outro ponto, como eu já citei no item 1, no primeiro questionamento,
eu não me permito ser feliz, não aceito ser feliz após a morte dele, então eu me afasto de tudo que me fazia feliz. Por isso me afasto do meu ambiente de casa, todos os meus ambientes, deixo de me relacionar, talvez também por conta desse segundo ponto. Ou um terceiro ponto ainda, eu acho que as pessoas não entendem o que eu estou passando. Então eu não suporto escutar as pessoas falando como se entendessem o que está dentro de mim, a percepção delas, o que elas acham, o que elas pensam. Então pode ser um outro motivo de eu me sentir incapaz de viver nesses ambientes, de continuar a vida dessa forma, e uma das razões então que eu me afaste. Pode ser uma dessas 3 razões, e isso pode desencadear também problemas no meu relacionamento com o meu esposo, com as pessoas, e principalmente no meu relacionamento de casado, né? No meu matrimônio. Isso pode afetar também, porque esses 3 pontos, eu não posso ser feliz, então eu não posso ser feliz aqui no meu relacionamento, não posso continuar feliz. Eu não suporto a questão do sofrimento, de questionar como eu sofro, porque só eu sei como eu sofro. Então, se ele vier falar para mim, eu também não vou suportar. E também pelo medo que eu tenho de perder. Eu posso estar com esses 3 pontos dentro do meu relacionamento. E aí, eu me afasto logo de tudo, de todos e das pessoas que eu amo. Então, são esses 3 pontos importantes de ter uma atenção, de ter uma reflexão também. E aqui tem outro ponto. Eu me afasto de tudo que me lembre do meu filho, porque eu não suporto a lembrança, eu não suporto ficar relembrando, a dor da lembrança. E aqui novamente a relação culpa e punição. Eu me culpo, então por isso eu preciso ser punida. E é o que novamente acontece. E também tem a intolerância à felicidade dos outros. Porque eu perdi meu filho, porque eu estou com a dor, porque é muito forte, porque eu não... Como eu vou suportar ver as pessoas vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, se a minha vida está desse jeito, se eu entendo que a morte acontece, que a morte é real, se parece que as pessoas não vivem isso porque elas dão festa, porque elas estão na sua vida, e como eu vou lidar, como eu suporto, como lidar com a realidade das pessoas não entendendo, elas não entendem o que está acontecendo, não entendem que a finitude da vida, que pode acontecer e podem morrer a qualquer momento. Então eu não consigo lidar com essa realidade também. E o resultado é o isolamento. Eu busco me isolar, eu busco fugir do convívio das pessoas, do convívio com a felicidade das pessoas, porque eu vivo essa dor e eu não posso mais viver isso, então eu me isolo. As coisas perdem sentido. Parece que não se pode amar mais ninguém após a perda do filho. Parece que não se consegue amar mais ninguém após a perda do filho. Então, tudo que não diz respeito a ele é vivido com incômodo e insegurança. E agora nós vamos para o item 3. Eu tenho medo de perder mais pessoas que eu amo. E esse é um dos porquês do item 2 que nós citamos. O que acontece aqui? Antes de nós termos esse contato com a morte, é como se nós vivêssemos como se a morte não fosse uma realidade. Nós sabemos, mas no automático do dia a dia, muitas vezes nós vivemos como se fosse algo distante. E quando essa realidade acontece conosco, nós às vezes não sabemos lidar com ela, não estamos preparados para ela, mesmo sabendo que é uma das maiores certezas que nós temos. E aí nós não conseguimos mais amar as pessoas, não nos permitimos mais amar as pessoas porque nós temos medo de perder as pessoas que amamos, porque nós tivemos agora contato com a morte. Então nós temos medo e por isso nós não nos relacionamos mais, por conta do medo de perder. Então nós nos bloqueamos para amar as pessoas por medo de perder as pessoas que amamos. Embora a morte é uma realidade de todos nós e que vai chegar para todos nós, mas nós vivemos como se não fosse real. E aí quando ela nos acomete, acontece isso. E aqui vamos para o item 4. Eu sofro com as lembranças do meu filho, como eu já citei. A dor não vem somente da rememoração dos fatos envolvendo o filho, mas da impossibilidade de reviver os momentos
com o filho que se foi, que é constatada no confronto com as inúmeras lembranças. Então, a pessoa pode preferir não ter contato com lembranças do ente que se foi, mas como uma forma de recusa a se confrontar com a realidade e de desinvestir do objeto perdido. No caso, desinvestir do meu filho, desinvestir do meu ente querido. E aqui o item 5, que eu estou paralisada. O trauma paralisante, né? O meu mundo caiu. As lembranças que eu citei no item 4 e também todos os outros itens causam essa paralisação. Eu deixei esse tópico por último justamente para fazer o desfecho, porque todos esses pontos eles estão muito interligados, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa está dentro da outra. Então eles estão separados aqui com o intuito de ajudar, fazer com que você identifique o que está acontecendo, em que ponto você está, o que está acontecendo interiormente e possa visualizar e daqui perceber um caminho que você pode começar a seguir para não ficar onde você está, para conseguir ter uma vida plena, porque é possível. Aqui entra a questão do passado, presente e futuro. Eu estou tão fixada afetivamente na morte do meu filho, do meu ente, em algo que é passado, que eu fico completamente alienada do presente e do futuro, permanecendo completamente absorvida psiquicamente no passado. A pessoa em luto patológico ela pode se isolar dos planos e projetos que podem tirá-la dessa fixação. Então, um problema vai levando o outro, tipo causa e efeito. Então, todos esses questionamentos que estão sem resolver, que estão embaralhados, dentro de nós, um vai levando o outro. Um questionamento vai levando o outro e assim por diante. Todos esses pontos, um ponto vai levando o outro e assim por diante. E eu fico nesse círculo e não consigo sair. E eu espero que realmente elencando, colocando esses pontos, isso tenha conseguido clarear um pouco, feito você identificar se você está presa a alguma dessas realidades, a algum desses pontos, algum desses questionamentos, algum desses levantamentos. Então presta bem atenção, enquanto eu não der significado à perda do meu filho, a perda do meu ente querido, a perda daquela pessoa que eu amava tanto, e a minha vida, eu vou ficar paralisada nesses questionamentos que estão dentro de mim. Eu preciso dar sentido, preciso entender que a vida se eterniza, mesmo que não esteja presente aqui. Isso é um processo, é um caminho interior. Não é fácil, mas é possível. E a prova disso sou eu e tantas pessoas que eu já testemunhei, que eu escuto, que eu já toquei nessa realidade e foram ajudadas também com o meu testemunho, com a minha experiência. A vida está nas minhas mãos e eu não posso desistir. A escolha é minha de caminhar, de seguir, de dar continuidade, de dar sentido. Identificando o que me faz sofrer interiormente, eu posso dar sentido a esse sofrimento. Só eu posso pegar o que tem dentro de mim e dizer, eu tenho algo por que viver, eu tenho algo para que seguir, eu tenho a vida para seguir. Só eu posso, eu tenho a vida, então eu preciso viver. Se a tenho, eu preciso viver, preciso seguir. E é isso que meu filho desejaria. É isso que meu filho desejaria. É isso que o seu filho desejaria. E hoje eu sou mais forte do que antes. Busco ajudar as mães que, como eu, sofreram a darem sentido ao seu sofrimento. Dar sentido ao seu sofrimento que é próprio da vida. E dessa forma, eu espero de coração, de verdade, que esse conteúdo possa ter te ajudado. E possa ajudar também as pessoas que você conhece, que passam por isso, que já passaram e que não conseguiram seguir. E que não conseguiram ainda ter uma vida plena.
E é para isso que eu estou gravando esses vídeos. Então, se você quiser, se te ajudou esse conteúdo, compartilha. Entra também lá no canal, aqui no canal, na realidade, se inscreve no canal se você quiser continuar vendo os novos conteúdos. Aciona o sininho também das notificações para que a gente possa se encontrar a partir de agora também nos próximos vídeos. E como eu falei no começo, eu vou deixar o link aqui do vídeo anterior, onde eu falo com mais detalhes da minha experiência com meu filho, do que eu vivi, da minha perda, do meu luto, porque eu acho que também vai ajudar você. E aí eu te espero no próximo vídeo.